A palavra para a professora Adriana, presidente da Abenche. Obrigada, professor Vanderly. Cumprimento a mesa, meu amigo professor Cury, né, de longas jornadas em Brasília. O professor Joel, presidente do Confeia, prazer estar aqui com você. E o professor Jorge Bittencourt, também do Confeia, um prazer também dividir essa mesa. E cumprimento a todos e todas presentes aqui. E agradeço ao Bruno pelo convite, de poder estar aqui discutindo a formação do engenheiro. Esse tema muito me agrada, porque eu sou engenheira civil, mas eu fiz doutorado em educação e engenharia. Então, eu transitei na escola de educação da UFMG e acho que minha cabeça mudou 360 graus, porque você sai de uma área muito tecnicista e vai para uma área de conhecimento mais generalista, crítica, humanística. Então, a gente que é formado, né, dentro daquelas caixinhas das engenharias, eu formei em 93, eu peguei um currículo ainda de conteudista, então eu tive que me adaptar a uma nova formação, mas que muito me agregou, me abriu um leque de espaços aqui em vários lugares que eu tenho ido e frequentado e assumido cargos, justamente por essa minha formação. Então, acho que foi bem interessante eu ter ido para a educação e engenharia. Vamos começar, então, a conversa. Pode colocar, por favor. Ah, tem que passar aqui. Sim. Está bem antecipado aqui. Bem, eu vou apresentar um pouquinho, né, da minha trajetória, porque a gente tem que falar e saber por que está falando, né? Então, algumas experiências que eu adquiri ao longo da vida me permitiu eu poder falar algumas questões. Não tem que concordar comigo, mas eu acho que é o momento da gente discutir essas questões. Né? Hoje eu estou presidente da ABEND, eu fui eleita em outubro do ano passado, assumi dia 1º de janeiro, junto com o presidente da República, eu brinco que nós assumimos a presidência da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Sou vice-presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros da área de Ciência e Tecnologia. Eu fiquei por 5 anos como diretora de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília. Eu voltei para Belo Horizonte no final de 2021 e transitei não só com as engenharias, como com as humanas e sociais, e isso é muito interessante, é uma área que eu gosto bastante. Estou agora também, em maio, fui convidada para ser membro de uma comissão assessora da presidente da CAPES para a questão da pós-graduação, os quadriênios dos conceitos da pós-graduação. Sou avaliadora do INEP, de instituições, então tenho avaliado várias instituições, inclusive instituições de engenharia, e isso é interessante, que aí a gente vê realmente o que está acontecendo ali naquele espaço. E sou professora com muito orgulho da Universidade Federal de Ouro Preto, apesar que eu estou meio relapsa de dedicação com tantas atribuições, mas continuo orientando meus alunos de mestrado, doutorado, participando de bancas, eu nunca deixei, mesmo quando eu estava em Brasília, eu acho que eu não queria perder o vínculo com a academia, então eu me desdobrava, mas continuava minhas orientações. Bem, então eu gosto de falar um pouquinho do que é o currículo, né? Porque as pessoas usam o termo currículo, e na realidade currículo nada mais é do que aquela grade curricular que todo mundo chama, ou estrutura curricular, e que nós, na Faculdade de Educação, chamamos de currículo, né? Que é onde são estruturados aquelas caixinhas, né, que as pessoas conhecem, primeiro período, segundo período, que isso eu não vejo problema nenhum. O problema maior que eu vejo é com quais as metodologias de ensino-aprendizagem que estão sendo dadas naquelas caixinhas. É essa que é a nossa preocupação, porque para formar um engenheiro que atenda ao século XXI, ele realmente tem que sair dali com competências requeridas do espaço do mundo do trabalho. Quando eu falo mundo do trabalho, porque nem sempre ele vai sair dali e vai direto para o emprego pronto. Eu falo muito com meus alunos, você é engenheiro mecânico, quer dizer que você vai trabalhar lá numa montadora de veículos, você é engenheiro eletricista, você não vai trabalhar aqui na CEMIG, você pode estar dentro de um hospital, você pode estar dentro de um supermercado, porque a formação em engenharia abre um leque muito grande e vários espaços onde ele pode estar ocupando. Então, é um programa de atividade dos professores e dos alunos, porque nada é explicando assim didaticamente aquelas caixinhas, é isso. Ali naquelas caixinhas estão o que vai ser, o que os professores vão trabalhar aqueles conteúdos que estão ali, né? Conteúdo diferente do que o professor Bandelli colocou, eu estou falando conteúdos, quando eu falo, por exemplo, concreto armado, tem os conteúdos ali. Não dá para escrever concreto armado, escrever competências para trabalhar com concreto armado? Não, vai ter o que vai ser dado ali, está escrito. Isso não tem jeito de se construir, né, em qualquer engenharia. Então, para que os alunos alcancem certos objetivos educacionais, que seria o quê? Uma sequência de disciplinas, conteúdos, porém, como eu falei, vislumbrando a consequência que são as competências.
Então, pelo currículo, o ensino se realiza como transmissão de alguma coisa, ao mesmo tempo que se configura como um programa de formação que se dirige a alguém, que seria, então, nossos futuros engenheiros. Então, os currículos de engenharia, nós temos, na realidade, uma formação tecnicista, não tem como desconstruir isso. Como é que um engenheiro vai assinar um projeto se ele não tem uma formação técnica daquele assunto? Então, falar, o engenheiro não é mais tecnicista. Ele é sim, ele é tecnicista. Só que, aliado a uma formação tecnicista, nós temos que permitir uma formação generalista, porque há mudança de tecnologias, né, a todo momento. Então, ele tem que ser adaptável a essas mudanças. E uma formação por competências é que vai permitir ele se adaptar a esse novas globalização, novas dinâmicas que vão se formando ao redor do mundo todo. Uma formação humanística, porque o que o engenheiro faz? Nada mais é do que atender às demandas da sociedade. Então, se ele não tiver um perfil humanístico de entender que uma demanda que aqui do Sudeste é diferente de uma demanda lá do Norte do nosso país, ele não pode ser engenheiro. Ele não pode achar que o que ele projeta aqui, ele pode projetar no Norte, no Nordeste. São coisas diferentes, são lugares diferentes, né? Num país do tamanho do que é o Brasil. Então, ele tem que ter uma formação crítica, ele tem que ser crítico a ele mesmo e a tudo que está ao redor dele. Então, nós temos que aliar esses tipos de formações, tecnicistas e essa outra formação. Então, o currículo deve trazer uma mescla do saber científico, tecnológico, claro, não podemos desconstruir isso, porque nós vamos formar que tipo de engenheiro? Não vai atender o mundo do trabalho. Com as áreas de humanas e sociais, eu sempre falo que, quando eu estava no CNPq, eu não falava, é ótimo a engenharia estar junto com humanas e sociais, porque não tem como formar engenheiro sem ter a parte social. O professor Cury sabe muito disso, né, professor Cury, que é da área, né? E nós já conversamos sobre isso. Não tem como, porque ele vai atender as demandas da sociedade. Então, se ele não tiver uma sensibilidade para o social, como que ele vai atuar no mercado de trabalho? E isso nós temos que ter um olhar cuidadoso nas escolas de engenharia. Das diretrizes, o professor Vanderlei já colocou muito bem, mas eu só trouxe aqui, nós tivemos a de 76, que era realmente em foco somente tecnicista, né? Com o advento da LDB, que foi em 96, da Lei das Diretrizes de Educação, que acabou com os currículos mínimos, nós fizemos, então, a diretriz 2002. Aliás, todos os cursos, foi aquele movimento, né, de aprovar as novas diretrizes curriculares, tendo em vista que saiu a LDB em 96. Então, se vocês pegarem a história de todos os cursos, medicina, odontologia, direito, sociologia, vocês vão ver que nessa época, da década de início de 2000, todos estavam aprovando as suas diretrizes curriculares. E a engenharia também. Então, nós trouxemos uma flexibilização curricular em 2002, um projeto político-pedagógico. Por que agora? Mas já tinha projeto político-pedagógico. Só que se colocava, tem que ter um projeto político-pedagógico. E como fazer? Né? Nós somos engenheiros, nós não somos educadores da Faculdade de Educação que sabe trabalhar essa parte pedagógica. Então, o que eu vou falar, a diretriz de 2019, ela já fala o que deve conter um projeto político-pedagógico. Então, ela já ajuda mais as escolas de engenharia, ajuda mais os engenheiros que estão na coordenação de curso, o que ele tem que realmente desenhar no projeto pedagógico. Então, isso foi o grande pulo das novas diretrizes. O estágio supervisionado, que também de 160 horas, que está tanto na 2000, quanto na 2002, quanto na 2019, atividades complementares, perfil do egresso, habilidades e competências dos egressos, que detalhou mais as competências, né, dessa nova. E também divisão de conteúdos básicos profissionalizantes específicos, sem trazer o que está nos conteúdos básicos, o que tem nos conteúdos profissionalizantes e nos específicos. É, de uma forma geral, aberto para poder cada escola de engenharia colocar nos seus currículos. E a exigência do trabalho final de curso, que também continua, porém agora ele pode ser feito em grupos, né? Porque antes era um trabalho, era individual. Então, a de 2019, ela continua a preparação curricular, o projeto político-pedagógico, estágio supervisionado, atividades complementares, perfil do egresso, habilidades e competências, divisão de conteúdos básicos profissionalizantes específicos, exigência do TFC, do trabalho final de curso, porém, como eu falei, em grupo. E mais, então ele traz a detalhação do projeto político-pedagógico, o nivelamento, o acompanhamento do egresso, avaliação, menos perfil e mais competências esperadas. Então, ali vai estar mais detalhado e trazendo realmente o que seriam essas competências e habilidades de forma mais clara. Então, voltando ao currículo, eu fiz só um detalhe das diretrizes, porque eu não vou ficar entrando nas diretrizes com todos os seus artigos. Eu vou falar mais de currículo, é a formação de fato. Então, currículo, eu não gosto de chamar currículo por competência, porque currículo por competência tem uma teoria muito extensa de vários autores franceses, americanos, que defendem linhas diferentes de competências. Por exemplo, eu gosto mais da vertente francesa,
né? Do que a vertente americana seria só por desempenho. Então, você tem que fazer isso para formar, para atender o mercado de trabalho. Então, não tem essa parte mais humanística, que a francesa traz muito bem, né? Até indico tem um autor muito bacana que eu gosto de usar com meus alunos, quando a gente trabalha as competências, que é o Zarifian, que ele tem um livro que fala modelo de competência, objetivo competências. Então, assim, eu indico para todo o pessoal da engenharia, principalmente quem está na coordenação de curso, ler, que vai ajudar bastante o que é essas competências nos currículos de engenharia. Então, o objetivo é promover o encontro entre formação e emprego, claro, porque você vai formar para quê? O pessoal fala assim, mas a gente tem que pensar para o mercado de trabalho. Tem que pensar. Você forma engenheiro para quê? Você forma um médico para quê? Você forma um sociólogo para quê? Para ele ir para casa e guardar o diploma? Claro que ele vai para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Que sujeito que nós vamos colocar no mercado de trabalho? O que ele está levando dessa formação dele para o mercado de trabalho? Ele está, de fato, atendendo o que tem se pedido dele, o que tem se requerido desse engenheiro no mercado de trabalho? Não só no Brasil, mas em termos, como o professor Joel colocou muito bem, nós temos que fazer essa mobilidade internacional com todos os países, né? Mostrar que nosso engenheiro é muito bem formado. E é, de fato, muito bem formado. Redefinição do sentido dos conteúdos de ensino de modo a atribuir sentidos práticos aos saberes escolares. Que aí é o que eu falo, que nada mais é as competências do que as metodologias de ensino-aprendizagem que se faz dentro daquele currículozinho lá, que tem aquele conteúdo de concreto armado, de materiais de construção, mas que metodologias de ensino-aprendizagem estão sendo utilizadas para agregar a essa formação as competências requeridas no mercado de trabalho. Esse que é o pulo do gato. Quais as metodologias de ensino-aprendizagem? Aprendizagem ativa, PBL, né, metodologias ativas. E nós temos, assim, várias escolas que já usam isso. Quem tem o projeto Baja é um exemplo fantástico de aprendizagem ativa. Ali, realmente, o aluno que está naquele projeto Baja, ele sai com um diferencial das competências para o mercado de trabalho. Aquele aerodesign, que tem várias instituições que têm também o projeto de aerodesign, também trabalha com metodologias ativas. A UFMG há muitos anos já trabalha com isso, nas engenharias. Ela tem um trabalho final de curso e começa no segundo período, por exemplo, na engenharia civil, que eu acompanhei bastante, que minha filha fez engenharia civil também na UFMG, eu também fiz. Na minha época não tinha, mas na época dela já tinha. No segundo período, ele já recebe uma bacia para projetar uma cidade até o 10º. Então, ele tem que passar por tudo ali. Tudo que ela recebe é só a bacia para projetar tudo, que é mais do que aprendizagem por competência ali, que é mais do que metodologias de aprendizagem ativa, que o aluno vai saber o que fazer com o que ele aprendeu, de fato, porque ele vai projetando ao longo dos ele pega todos os conteúdos, as disciplinas daquele semestre, e nesse trabalho final de curso, naquele período, ele vai usando toda a aprendizagem ali. Então, a UFMG ela já trabalha por currículo por competência há muitos anos, currículo por competência para situações concretas, as competências requeridas para soluções, hierarquização do saber entre o puro e o aplicado, entre o teórico e o prático, ou entre o geral e o técnico, ou seja, tem a parte pura, claro, tecnicista, mas vamos aplicar isso aí? Aonde que, para esse aluno ver o que acontece, quando ele tem aquele conteúdo que antes, na minha época, era só ali teoria, e aí quando você chega no mercado de trabalho e fala assim, você vai fazer isso aqui agora, você fala assim, nossa, como é que você fica maluco? Você dá conta, mas você tem que pensar onde que vai buscar, e você começa a buscar tudo que você estudou, até os cadernos, né, as anotações lá que você fazia. Agora, quando você trabalha já pensando nas metodologias de ensino-aprendizagem, isso já fica contextualizado junto à teoria e prática a todo momento. Então, a integração entre o saber e o saber fazer. Aí, assim, a elaboração de currículo requer uma análise de processo de trabalho para o qual você pretende formar. O que a gente pretende formar? E outra coisa, se você estrutura um currículo, cada instituição vai colocar a sua perspectiva de engenheiro que quer formar. Cada uma forma diferente. Então, a PUC forma de um jeito, a UFMG, então vou falar exemplo aqui de Minas, né? Vou pegar a USP e tal. PUC forma de um jeito, a UFMG forma de outro, a Kennedy forma de outro, a FUMEC forma de outro. Cada uma vai formar do perfil que ela quer para aquele engenheiro no mercado de trabalho. E é isso que tem que ser feito mesmo, né? O currículo tem que ser estruturado com o quê? Com o corpo docente, com a gestão da escola, para formar um engenheiro que ela quer. A gente ouve muito falar, nosso engenheiro formou na Kennedy, ele é muito aplicado. E realmente, ela forma para isso. Isso aqui é mais teórico, formou no UFMG. Então, são essas diferenças, mas que tem mercado para todo mundo, né? Currículo por competência. Então, o currículo por competência será elaborado com base nos objetivos de ensino-aprendizagem, que eu falei que são as metodologias de ensino-aprendizagem, baseado em saberes de referências que considera as ciências e as profissões. Então, o que se quer, né, desse profissional? Então, o currículo se apresenta como
carta de intenções, onde estão expressos os conteúdos e as formas de desenvolvê-las. Então, você tem o conteúdo, não tem como não falar que não tem. Não como ele está falando, professor Oderli, estou falando de outra forma. Eu tenho lá, o que eu vou, dentro de concreto armado, o que nós vamos trabalhar? Mas aí nós temos que pensar como trabalhar, como desenvolver isso aí, com essas metodologias, que eu vou falar toda hora isso aí, vai ficar até cansativo, né? Mas para que a gente, no final, a gente tenha as competências, que é o que eu falo ali, ó, o desenvolvimento de competências é uma consequência e não o currículo em si de formação. Não existe, competência, como que eu vou fazer dentro? Competência, concreta, não. A consequência vai ser uma consequência daquele currículo, daqueles conteúdos que são trabalhados com as metodologias de ensino-aprendizagem. Isso aí eu tive um aluno que ele fez um trabalho de verificando as competências requeridas no mercado de trabalho para os engenheiros. Então, foi bem interessante que, na verdade, quando você lê esses autores, tanto os franceses, americanos, que basicamente perpassa por isso, que é o saber. Depois eu posso até passar algumas dissertações e teses que traz isso aí. Saber agir, saber mobilizar recursos, saber comunicar, saber aprender, saber engajar e se comprometer, saber assumir responsabilidades, ter visão estratégica, que é o quê? É o que o mundo do trabalho está requisitando, requerendo desse engenheiro, que tem esse perfil. Ele tem que ser adaptável, porque toda hora muda, as tecnologias mudam. Né? Quem estudou lá C++, hoje já é o Python. Então, assim, vai mudando muito rápido. E ele tem que ser um sujeito que ele conseguiu, na formação dele, ser adaptável a essas mudanças. E aí sim que ele tem que ter essas novas metodologias de ensino-aprendizagem. Não vou ler isso aí, mas é só saber que isso que a gente traz de competência, onde vocês forem ler sobre competências, provavelmente vai ter várias dessas daí. E quando você faz uma pesquisa de campo, né, um estudo de caso, você vê que essas falas que eles falam nas empresas, tanto da parte de gestão, como os próprios engenheiros que estão atuando, que essa pesquisa foi feita com engenheiros e gestores das empresas de engenharia. E aí, também essa daí é a mesma coisa, competências individuais requeridas, essa aí foi uma outra dissertação que eu orientei. Então, vai falando das mesmas coisas, ó, capacidade de aprender, capacidade de trabalhar em equipe, de criatividade, visão do mundo amplo e global, capacidade de comunicação, capacidade de inovação, iniciativa de ações, autocontrole emocional. Hoje, essa questão do emocional é muito importante também, você tem que saber lidar com isso, né? Você não dá para se misturar o emocional e saber que as pessoas são diferentes no mundo do trabalho. Uma capacidade empreendedora, capacidade de gerar resultados. Então, assim, é bem interessante a pesquisa, como que ela traz exatamente quando você pega isso aí e vai nas diretrizes curriculares, as competências que são listadas lá, que se espera de engenheiro, isso ali está tudo lá. Entendeu? Porque é o que a gente ouve lá, né, aqui no mercado. Esse aí, o Fleury é um pesquisador da USP, porque ele é bem interessante, ele pesquisa bastante competências. Então, ele traz como saber agir, saber mobilizar, saber transferir, saber aprender, saber se engajar, ter visão estratégica, assumir responsabilidades. Isso tudo para quê? Agregar valor à formação. Então, no caso do indivíduo, ele agrega valor social, conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? E no caso do econômico, para, então, a organização, para a empresa, né, no mercado de trabalho. Então, que formação que a gente espera nos currículos de engenharia, de tudo isso que eu falei aí, mais ou menos, algumas coisas? Que ele possa ter um acesso ao mercado de trabalho, que a formação que ele, na hora que ele sai de uma escola de engenharia, que ele tenha uma formação que realmente seja requisitada no mercado de trabalho, uma visão da realidade política e social do país, porque não basta ele só ser um engenheiro formado sem ter essa noção de que país que nós estamos. Que o Brasil tem uma diversidade muito grande, né, devido à sua extensão territorial. Então, como eu falei, o norte é diferente do sul, do sudeste, e assim. Então, ele tem que saber trabalhar com isso. Muitas vezes ele não vai atuar aqui, ele vai lá para trabalhar em Carajás. É diferente do que trabalhar aqui numa uma consultoria de mineração, ali como minha filha trabalha nas 6 pistas. Muito diferente se ela for trabalhar lá em Carajás e ver de fato o que são as mineradoras, as barragens, que é o que ela trabalha, ela projeta isso. Conhecimentos técnicos, sociais e humanos, que eu já comentei lá atrás, teoria e prática, né, que vai dar realmente as competências esperadas, aplicação da teoria em problemas reais, que são as aprendizagens ativas, os PBLs, favorecer o comportamento empreendedor, formular problemas, criar soluções, aplicar conhecimento, isso tudo gerando inovação. Inovação não é criar coisas tão novas, a inovação ela também perpassa pelos processos, né? Inovação nos processos. Desenvolvimento de pesquisa também é interessante. Então, assim, como atuar nos cursos de engenharia? Metodologias práticas, recursos didáticos e pedagógicos atualizados, né, são as metodologias de ensino-aprendizagem. Autonomia do professor e do aluno. O aluno ele tem que trazer o que ele pretende ali como
competências também que ele está buscando, o que ele quer, né? Tem que ser ouvido nesse momento. Então, tem que ter uma integração professor e aluno, que é diferente, não é aquele professor que só transmite conhecimento, né? Já caiu esse modelo há muito tempo, ainda mais que essa juventude que é da área da informação e da comunicação. Não dá para trabalhar com esses meninos que nem têm mais paciência de tanta leitura, né? Nós temos até dificuldade nas universidades, que eles não querem mais tanto conhecimento, eles querem muita informação, muito rápida. Então, tem que ter um equilíbrio disso. A aprendizagem ativa baseada na solução de problemas reais, orientados a projetos. Modelo de aprendizagem mais participativa, mais atrativa para os alunos e mais centrada na aquisição de competências, que isso eu já expliquei um pouco atrás. E é o que eu falei, esses alunos eles têm que ter um atrativo, né, diferenciado, porque eles são de uma era bem informatizada que está no mundo todo. Né, ele entra no Google, ele vai lá, você fala uma coisa em sala de aula, ele corre lá no Google e já está falando o que é. A formação deve ser acompanhada de políticas tanto na infraestrutura quanto projetos pedagógicos atualizados e sempre revisão. Isso é fundamental nas escolas de engenharia para a formação desse futuro profissional de engenharia. Conectar o processo de ensino-aprendizagem aos desafios, às diferentes linhas de pesquisa na sociedade. Então, tem que conectar o que está sendo estudado ali, o que está sendo aprendido, com o que realmente o mercado tem exigido. Não só então, em termos de empresa, mas também na área de pesquisa. Multidisciplinaridade das abordagens. E aí, como eu trago um pouquinho da formação em engenharia no Brasil, que busca aperfeiçoamento constante para atender as demandas, as vagas de engenharia, elas buscam isso, profissionais que tenham cada vez mais qualificação, a gente vê que tem se exigido bastante no mercado de trabalho, isso aí eu vi estava lendo na revista Exame, umas questões de um engenheiro no mercado de trabalho, então falava muito disso, aí eu procurei ler mais para entender, e daí é importante uma boa formação, né, para poder atender, de fato, o que está se buscando no mercado de trabalho. Mesmo sem experiência, você poderá destacar-se dos demais. Então, mesmo sem experiência, esse aluno que faz uma formação continuada, porque a engenharia não basta hoje em qualquer área, né? Você formar e achar que ali é o final da sua formação, que não é. Ali é o início do seu voo para qualificar uma formação continuada das áreas de competência que você tem interesse em atuar. A tendência é que as empresas serem mais exigentes no momento de contratar, e nós temos inúmeros campos de atuação. Né? O engenheiro, como eu falei, não tem que estar só lá na montadora de veículos, nem dentro da CEMIG, nem dentro da Andrade Gutierrez, que é uma grande obra. Ele pode estar em hospitais, supermercados, em vários espaços aí de atuação. Inclusive, o mercado financeiro hoje é dominado por engenheiros, né? Ou seja, tem pesquisas que mostram isso. A engenharia é um campo que sempre esteve em destaque no mercado de trabalho, de fato é. Isso se deve à necessidade constante das empresas em resolver os problemas de forma eficiente, com o menor custo possível, e nós, engenheiros, sabemos fazer isso muito bem. Tá? Eu falo que é a melhor formação em engenharia. Lá em casa são 2 filhos, não tiveram outra opção que não fizesse engenharia, todos 2. Porque eu acho que o leque é muito grande que abre. Os engenheiros possuem a capacidade de ampliar a tecnologia na resolução de problemas, e de fato é isso mesmo. Essa característica permite às empresas reduzir o tempo gasto para encontrar as soluções. Por isso que os engenheiros nem sempre eles estão na sua área de formação, eles ocupam vários espaços nas empresas, justamente por essa capacidade que nós temos do pensamento analítico, né, de resolver problemas. São responsáveis por engendrar grandes ideias e possuem características essenciais para as empresas. Então, para isso ser possível, ou seja, atender a sociedade, considerando o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, e a área acadêmica, algumas coisas têm que ser priorizadas. Priorizar a educação, realmente uma formação sólida. Valorizar as áreas de conhecimento. Fiscalizar os cursos, é importantíssimo. Ver o que está sendo formado, que principalmente aí, como o professor Joel colocou muito bem a questão da EAD. A gente não pode ser contra uma EAD, porque o mundo é tecnológico, a própria pandemia mostrou isso. Mas podemos sim acompanhar as qualidades de formação nessa modalidade EAD. Uma formação atual, o mundo ele tem mudado bastante, as linguagens de programação, em todos os sentidos, tecnologia da informação da comunicação, TI, então o engenheiro tem que estar adaptado a essas mudanças, de montar uma formação atualizada. O incentivo da educação básica, principalmente para as mulheres, né? Nós ainda temos uma dificuldade de mulheres dessas áreas de engenharia, ciências exatas e computação. Engenharia tem sempre em torno de 20% a 25% de mulheres, a gente não consegue mudar esse patamar. Apesar que eu fiz umas palestras, que eu também sou coordenadora nacional do grupo de mulheres na engenharia, e no CNPq eu também cuidei desse programa, ainda continuo com isso.
E eu fiz umas palestras e quando eu fui na Colômbia fazer, tinha todos os países da América Latina, eu achava que a gente estava ruim de dados, a gente era o melhor. Porque assim, quando eu vi que a gente estava 20 e poucos por cento, lá tinha país de 4, 5, 10%, eu falei assim, nossa. Eu falei, olha, gente, tá melhor não, tá? Em relação a vocês, a gente tá melhor. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer melhorar muito mais. Melhor economia, claro, porque a gente sabe que a engenharia é uma relação direta com a economia. Se a economia do país estiver boa, a engenharia bomba, principalmente a engenharia civil, em grandes construções. Então, eu sempre falo que isso aqui é uma... Eu devia ter apertado antes. Esse ciclo, assim, você pegar em qualquer momento, por exemplo, a educação vai colocar esse aluno ali no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, que vai atender a sociedade, mas nós precisamos de políticas públicas. Por exemplo, a diretriz curricular já é uma política pública, né? Então, políticas públicas de formação. Mas para isso funcionar bem, nós precisamos que o quê? A economia esteja aquecida. Sem uma economia aquecida, nós não conseguimos fazer tudo o que a gente pretende de formação do engenheiro, de formação para qualquer área do conhecimento. É o final. Já é o... Tá. A Benj, diretriz e formação. Então, falar um pouquinho do que a gente tem pensado na Benj, né, não é só agora na minha gestão, a gente já vem discutindo isso. A Benj é a única associação brasileira que representa as escolas de ensino de engenharia no Brasil, quero deixar isso bem claro, somos as últimas, por isso que a gente participa ativamente da elaboração das diretrizes curriculares nacionais. Podemos acompanhar, o que a Benj, o papel dela? Ela pode acompanhar e orientar a implementação das diretrizes curriculares nas escolas de engenharia brasileiras, viu? Professor Cury, nós podemos fazer isso, porque nós temos um capital humano para atender essa demanda, nós temos vários associados, vários docentes engajados, engenheiros, profissionais engajados na questão da formação do engenheiro, da educação em engenharia, então nós temos um capital humano muito rico, porém nós precisamos de recursos, né, professor Cury, para a gente poder ir dar assistência nas escolas, eu já estou falando com a pessoa certa, então vocês estão entendendo a minha jogada aqui, né? Então, nós precisamos de recursos, tá, professor Cury, para essa mobilidade, a gente colocar os nossos associados nas escolas de engenharia, nas faculdades, nos centros universitários, ajudando a implementar diretrizes curriculares, que é o que a gente pretende fazer. Aí precisamos de uma parceria com o Confea, que também pode nos ajudar, a CNI, o INEP e assim outros. Com relação também, chamar a atenção, que a gente fala, implementar as diretrizes curriculares. Quem não implementar, vai ficar para trás, porque não vai colocar atrás dos ônibus outdoor, curso de engenharia tal, conceito 5. Não vai, porque não vai, porque as próprias, se você olhar ali, ó, quando o INEP realiza as avaliações de curso de engenharia, são observados lá na avaliação 2 itens importantíssimos. Estrutura curricular, que vai ter que estar dentro do que fala as diretrizes. Não tem como, porque os avaliadores vão seguir as diretrizes. A 1.5 lá nos atributos de avaliação, conteúdos curriculares, também vai cair nas diretrizes. Então, esse curso não vai ser bem avaliado, pode acontecer se o conceito for inferior a 3, insuficiente, cair num protocolo de compromisso, e a IES tem que corrigir e passar por uma nova avaliação para verificação se foi atendido. Ou seja, ela vai ter que se adaptar a esse currículo novo, esses novos moldes, e então atender as diretrizes curriculares nacionais, né, professor Cury? Como a gente estava falando hoje, a questão do INEP, a importância da avaliação do INEP. O mercado de trabalho já elimina os profissionais não formados em currículos modernos, que vão ao encontro das diretrizes curriculares nacionais. Então, o próprio mercado de trabalho também não quer um aluno que não tem essas competências requeridas do mercado. Então, o próprio curso também fica com alunos que não estão inseridos no mercado de trabalho. Aí o curso vai ter que repensar a sua estrutura curricular, repensar essas práticas de ensino e aprendizagem para, de fato, formar um novo perfil de competências. Outra coisa que eu até comentei com o Cury mais cedo, a Benj não acha, porque nós tivemos algumas discussões e algumas instituições pedindo para aumentar o prazo da implementação, porque a própria diretriz traz lá 3 anos de implementação. A gente da Benj acha que não é necessário estabelecer mais prazos de implementação, e sim acompanhar a implementação. Porque ela vai ter que, em um certo momento, fazer. Foi o que eu coloquei acima. Ou ela vai ficar ruim na avaliação do INEP, ou os alunos não vão ser absorvidos no mercado de trabalho porque não tem um currículo moderno. Então, vai acabar que ela vai ter que fazer, vai ter um momento que ela vai ter que estar com o seu currículo dentro das novas diretrizes curriculares, e eu tenho muita fé nisso. A Benj acredita que sim, e que nós estamos à disposição para todas as escolas de engenharia para ajudar, acompanhar essa implementação das novas diretrizes curriculares nacionais. Como esse mês, dia 23, foi o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, eu não poderia trazer aqui uma fala para nossas queridas engenheiras aqui presentes, assim como eu, engenheira também, que essa é uma fala que eu fiz, que somos mulheres engenheiras e sabemos que as mulheres são metade da população mundial, a gente sabe disso, que os dados mostram.
mas estão subrepresentadas nas engenharias. Nós somos poucas na engenharia. Tá? Tem países, por exemplo, como o Japão, é 10%. Então, assim, no mundo todo, o Brasil e Portugal são os melhores números de percentual de mulheres nas engenharias. Mesmo assim, isso é ruim, mas são os melhores. Subrepresentadas nas engenharias, então, estamos excluídas de pensar e propor soluções por meio de engenharia para os problemas de nossa sociedade. Nós sabemos que as melhores ideias, as melhores soluções, elas vêm quando você tem a diversidade de pensamentos, de gênero. Eu não falo só homens, mulheres, eu falo os LGBTs, todos. Quando você põe para pensar, novas soluções são colocadas e novas ideias, e são muito melhores para atender ao mercado de trabalho. Assim, perdemos a oportunidade de construir um país mais desenvolvido economicamente e com maior participação ativa populacional. Lutamos por políticas de inclusão que estimulem a participação de meninas em áreas de engenharia, somente assim teremos oportunidade de educação e trabalho para todos os grupos sociais, fundamental para a construção de uma sociedade do futuro que seja tão plural quanto possível. Eu levei 50 anos para sentar na cadeira da ABENJ, uma primeira mulher, no CNPq 70 anos, fui a primeira diretora mulher também. Então, assim, isso a gente... Eu acho até pouco 50 anos, porque, por exemplo, na Escola de Engenharia da USP, a diretora atual, ela levou 216 anos para chegar a ser diretora de uma escola de engenharia. Então, assim, as mulheres ainda têm muito que caminhar. Eu estou falando para o nosso grupo e para que os homens também sensibilizem, né, que é importante a gente estar... Eu falo que a gente não quer separar ninguém, nós queremos trabalhar juntos e sensibilizar desse movimento, que a gente possa trazer mais meninas para as engenharias, que é um projeto que também a gente faz com a educação básica, porque é lá que a gente tem que sensibilizar para que elas venham fazer engenharia. E não é no ensino médio, porque no ensino médio, você pega a menina do ensino médio, você fala, você quer ser engenheira, ela fala, você detesta matemática e física. Você tem que trabalhar lá na educação infantil e no ensino fundamental, com meninas de 10, 12, 13 anos, quando está conhecendo a ciência, que toda ciência ela é importante. E aí você não vai desconstruir que a matemática é mais difícil que a linguagem. Não tem isso. Toda ciência ela tem a sua base fundamental e que tem que ser trabalhada, que todos são capazes de estar em qualquer área do conhecimento. Pessoal, muito obrigada. E só rapidinho agradecer ao professor Danilo, que foi presidente da ABENJ, da gestão 98 e 99, que me presenteou com esse livro que ele fez da Escola de Engenharia, inclusive está o ano de formação, que eu formei em 1993 aqui dentro. Muito obrigado, professor Danilo. Grande parceiro. Obrigado. Obrigado, Adriana. Muita coisa para a gente pensar, né? Sair daqui com a cabeça cheia de novidades e questões a serem bem refletidas.